Um outro conceito que a gente vai precisar trabalhar muito é o conceito de trabalho de uma força. Por que ele vai ser importante? Principalmente ele vai ser importante nesse contexto de energia. A gente discutiu sobre energia cinética. A gente sabe que existem outros tipos de energia. Existe energia nuclear, existe energia eólica, existe energia hidrelétrica, existe energia potencial. Então existem vários tipos de energia e também existe energia cinética que a gente viu. Pois bem, a questão é que a gente vai ver que as energias elas podem ser convertidas umas nas outras. Isso não é novidade para a gente. Como eu dei no exemplo lá de energia cinética, quando eu quero fazer com que um carro ande mais rápido, eu preciso queimar mais combustível. E ao fazer isso, o que eu estou fazendo, na verdade, é queimar mais a gasolina, e essa gasolina sendo queimada libera uma reação química e isso libera energia. Essa energia vai fazer os pistões ali do motor se moverem e que vai transferir esse momento para a roda, né? esse movimento para a roda do carro e fazer o carro andar. Então o que está acontecendo aí? Está acontecendo uma conversão de energia química da queima da gasolina em energia cinética do movimento do carro. Além disso, o motor se aquece muito. Então, parte da energia química da queima da gasolina também vira calor, certo? Então, a energia no mundo ela está sempre mudando de uma forma para outra. No caso da energia hidrelétrica também, a queda d'água, a água caindo ganha velocidade, portanto, energia cinética. Quando ela cai, ela faz girar uma turbina e essa turbina, girando em cima de um campo magnético, de um ímã, gera uma corrente elétrica e, portanto, a gente tem uma conversão de energia cinética, da queda da água, em energia elétrica. Na verdade, na queda d'água tem também uma conversão de uma energia que a gente vai ver daqui a pouco, que é a potencial gravitacional. A água só cai porque no ponto mais alto ela tem energia potencial gravitacional. Aí ela cai, vira energia cinética. Essa energia cinética gira as turbinas da hidrelétrica e essa energia cinética do giro das turbinas vira energia elétrica. Pois bem, então o que a gente concluiu disso? Que as energias elas podem converter umas às outras, podem se transformar numa das outras. A pergunta é, quem faz essa conversão? Quem faz essa conversão é o conceito que a gente vai estudar agora, é o conceito de trabalho. E a gente vai achar aí uma expressão, uma formulazinha para a gente sempre calcular o trabalho, tá bom? Então vamos começar do básico, né? Vamos começar aí do que a gente chama de trabalho de uma força. Então imagina aí um bloco, esse em azul, e de repente uma força vem e aplica sobre ele. Essa força é horizontal, está empurrando ele para frente. E aí eu fico com essa força até que ele ande essa distância d, certo? E aí a gente diz que quando uma força atua sobre um determinado objeto e faz ele se deslocar, ou seja, força e deslocamento, gera um trabalho, certo? E aí a gente pode escrever o seguinte, ó, que o trabalho de uma força F atuando em um corpo e o deslocando de uma distância d é definido da seguinte forma. Então, como que é a expressão para o trabalho de uma força? A expressão do trabalho é um T meio diferente aí, né? Um T estilizado. Vou só fazer um pouquinho melhor. A gente sempre vai usar um T mais ou menos assim para trabalho. É igual simplesmente força vezes o deslocamento. Então, se eu te falasse que aquela força ali era de 100 newtons e que ela empurrou esse bloco por 10 metros, você ia multiplicar 100 por 10. E aí o resultado seria o trabalho, tá certo? A pergunta que você poderia me fazer agora é, tá, e o trabalho é medido em que no sistema internacional? E aí eu já vou te falar agora, ó. No sistema internacional, trabalho, e se você lembra lá da aula de energia, você vai saber. Trabalho é medido em também joules, certo? Letra J para trabalho. Perceba que, ó, força é medido em newtons, distância é medida em metros. Então, joule, a unidade de joule, é, na verdade, newton vezes metros. Mas a gente não usa newton vezes metro, a gente usa sempre joule, porque newton vezes metro é joule, tá bom? Mas você fala, mas a energia cinética também era joule. É, também é joule. A energia potencial também vai ser joule.
Ah, e se eu quiser calcular energia elétrica? Também vai ser joule. Energia se mede em joules. Ah, é só em joule? Não dá para medir energia em outra coisa? Não dá. Né? Como eu já falei lá no outro exemplo que eu dei para energia cinética, se você for ler a tabela nutricional de alimentos, é comum você ver lá caloria. Caloria, uma caloria, ela equivale a 4,186 joules. Então a gente tem uma coisinha de conversão de caloria para joule. Vai ter problemas que talvez vai te pedir para fazer essa conversão, mas aí no problema ele te fala quanto vale. Então caloria é uma unidade de energia, só que não é no sistema internacional. Então a gente aqui sempre tenta usar o sistema internacional. E no sistema internacional, trabalho se mede em joules, tá certo? Mas aí você poderia me perguntar o seguinte: tá, mas e se essa força não fosse reta? No primeiro caso, cá em cima, né? Antes aqui a gente considerou que a força era reta. Agora imagina que a força faça um determinado ângulo, esse ângulo θ aí. Então imagina que ao invés de eu empurrar o bloco para frente, eu amarro uma cordinha nele, por exemplo, e sai puxando. E como eu sou um pouco mais alto que onde o bloco está, eu puxo ela com uma certa inclinação. Qual é o caso aí? Aí o que eu estou dizendo suponha que aqui na verdade tem uma pessoa e essa pessoa está puxando esse bloco por uma cordinha aqui. Então ela vai fazer essa força com um certo ângulo, tá bom? Então a força F agora não é mais reta, ela é uma força com uma inclinação. Como que fica o trabalho? Bom, é simples, uma vez que a gente entendeu o vetor, é simples. Ó, essa força tem uma componente vertical, certo? Mas o bloco não se desloca na vertical, então eu não preciso me preocupar com ela, o bloco está escorregando só para frente. Então, o que vai me interessar aqui é a componente da força horizontal, certo? É essa força que eu vou colocar aqui na fórmula do trabalho. Na hora que eu for calcular o trabalho, eu sei que trabalho é força vezes a distância. Mas agora não é essa força inclinada, eu quero só a componente horizontal, que é essa componente que faz o corpo se deslocar. Então, na verdade, eu quero aqui a componente horizontal. Então, só preciso calcular ela. Se eu tirar, dar um zoom nessa situação aí, eu tenho a força aqui, aí eu tenho a componente horizontal dela aqui, FH. Isso aqui é como se fosse minha hipotenusa, que é o F. Aqui é o θ e aqui é o meu cateto adjacente, que é o FH, da força horizontal. E eu já sei como calcular isso, é como se eu tivesse aqui um triângulo retângulo, né? E eu sei que calcular o cateto adjacente eu uso o cosseno. Então a força H é F, que nesse caso aqui está fazendo papel de hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo. Então na hora de eu achar a expressão do trabalho, na verdade ela é essa aqui, F cosseno do ângulo vezes a distância. Para ficar mais bonitinho a gente escreve assim, FD cosseno do ângulo. Então na verdade, essa aqui é que é a expressão mais geral para o trabalho. Porque se a força for igual à que estava cá em cima, né? Então imagina essa situação aqui, a força agora está reta, né? Então qual que é o ângulo que ela faz com uma linha horizontal aqui? É zero. E o cosseno de zero a gente sabe que vale 1. Então se eu jogar ela aqui, T igual a F de cosseno de zero. A cosseno de zero é igual a 1. Então fica FD só, que é o que está aqui. Então, esse caso é um caso particular. O caso mais geral é esse com o cosseno. Então, na verdade, o jeito correto de calcular o trabalho é do jeito que está aqui. Você pega a força vezes a distância que um bloco percorreu, vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com a direção do deslocamento. Tá bom? Não pode parecer complicado dessa maneira, não. É só isso que está aí mesmo. Você vai pegar a força, multiplicar pela distância que um bloquinho percorreu. Se essa força estiver inclinada, você vai multiplicar esse resultado pelo cosseno do ângulo de inclinação. Bom, então é assim que a gente calcula trabalho. Uma interpretação muito importante, um resultado muito importante do estudo sobre trabalho é a interpretação gráfica dele. Por que isso é importante? Porque muitas questões do PAS ou do Enem vai cair te cobrando isso. Inclusive, nosso livro texto, eu vou pôr mais exercício ainda para nós na lista que eu colocar. Mas vamos ver como que a gente pode interpretar, fazer uma interpretação gráfica do trabalho. É parecido com o que a gente viu lá em cinemática, tá? Então a gente sabe que trabalho é força vezes o deslocamento. Não vou considerar o cosseno aqui porque estou considerando uma força constante. Vamos pensar que ela está atuando na mesma linha, para a gente não arrumar problema. Força vezes distância. A força é essa aqui. Vamos supor que esse valor aqui é o F.
Perceba que ela é constante, ó, a linha vermelha aí, está deitada na horizontal, então ela é constante. E o deslocamento é até onde ele foi, que é esse D aqui. Ó, mas isso, se você olhar bem, ela é ó, D vezes F. D é esse comprimento, F é essa altura. Base vezes a altura de um triângulo é a área do triângulo. Então, o trabalho, na verdade, a gente está vendo que ele é a área do gráfico de força por distância, certo? Isso aqui é a área e isso é igual ao trabalho. Então, guardem isso, né? Se você está assistindo, fazendo anotações, tirando observações da aula, anotem isso, ó, em um gráfico, isso é importante, em um gráfico de força por distância, a área sob o gráfico representa o trabalho. Então, isso é um resultado importante. Ó. A área, nesse caso, é igual ao trabalho. Por quê? Porque a distância é como se fosse a base desse retângulo que está aí no gráfico. E a força é a altura. E base vezes a altura de um retângulo é a área dele. Então, muitas vezes, o problema vai te dar não o falar qual que é a força e a distância e pedir para você calcular o trabalho. Muitas vezes vai te dar um gráfico de força por distância e pedir para você calcular o trabalho. E aí você já sabe que você vai ter que calcular a área embaixo desse gráfico, tá bom? A gente vai poder fazer exercício disso para a gente pôr isso em prática. Mas o que tem que ficar para vocês dessa aula? Que trabalho de uma força que está a força no mesmo sentido do deslocamento, basta você multiplicar a força pelo deslocamento que você tem o trabalho. Se essa força tiver uma inclinação em relação ao deslocamento, você tem que multiplicar a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo de inclinação. E se o problema te der o gráfico da força pelo deslocamento, para você calcular o trabalho, basta calcular a área sobre esse gráfico, tá certo? Importante lembrar também que o trabalho, assim como a energia, no sistema internacional ele é medido em joules, tá certo?